Olá pessoal, professora Michele de Biologia. Hoje iremos estudar o assunto 7 da apostila, que fala sobre as organelas da célula animal. Então o tema é quais são as funções das organelas presentes no citoplasma da célula animal. Então a gente viu a aula passada que na célula existe no citoplasma várias estruturas do citoplasma, chamadas de organelas. Nós temos aqui a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Aí aqui no citoplasma encontramos várias estruturas, como a mitocôndria, o lisossomo, o ribossomo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso e assim por diante. Então hoje nós vamos ver cada uma dessas organelas e as suas funções, ok? Então vamos começar pelo ribossomo. O ribossomo é um componente celular não membranoso, então ele nem entra na classificação de organela, porque ele não tem membrana, tá? Então ele é só um componente celular, mas a função dele é importantíssima para a célula, porque a função dele é fabricar ou sintetizar proteína. E proteína é responsável por várias funções no metabolismo celular e metabolismo do nosso corpo. Então ele tem uma função muito importante. Eu posso encontrar esse ribossomo livre aqui na célula, no citoplasma da célula, ou eu posso encontrar esse ribossomo aderido à membrana de outra organela, que é o retículo endoplasmático. Tá? Então ele pode estar livre, ou seja, solto no citoplasma da célula, ou aderido a essa membrana de outra organela. Nós encontramos ribossomos tanto em células procariontes como em células eucariontes, tá? E ele também é uma estrutura associada à proteína formada junto com o ácido nucleico RNA. Então eu tenho ali proteínas associadas ao RNA de que tipo? RNA ribossomal, porque existe, assim, basicamente, 3 tipos de RNA. Tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador e tem o RNA ribossomal. Esse RNA ribossomal, junto com as proteínas, é que forma, o ribossomo. E o ribossomo ele tem 2 subunidades. Tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Ok? Então, o que eu preciso gravar a respeito dessa organela? A função dela, que é o quê? Fabricar proteína. Ok? Próxima organela vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele tem esse nome de rugoso, ou também granular ou granuloso? Porque nele, na membrana dessa organela, está ali aderido vários ribossomos, tá? Então está associado aos ribossomos, por isso que ele recebe esse nome. Esses granulozinhos aderidos ali são os ribossomos, ok? Tem a função de síntese de proteína. Se o ribossomo fabrica proteína e é uma organela que está cheia de ribossomo, a função dele também vai ser o quê? Produzir proteína, ok? Essas proteínas são produzidas e serão exportadas para fora da célula, ou então vai fazer ali a constituição da membrana plasmática da célula, ou pode ser exportada para o interior de alguma outra organela. Você pode encontrar ele também de forma abreviada, a escrita de forma abreviada. Então, às vezes, está lendo livro, ou uma questão de prova, ou a questão de algum exercício, e pode vir assim, RER ou REG. Aí você fica, o que é isso? RER, REG é a abreviação de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso ou granular. Ok? Então, ele pode vir em forma abreviada, pode ter que escrever tudo isso. Existe também o retículo endoplasmático liso. Ele é liso por quê? Porque não vai ter aderido a ele os ribossomos. Os ribossomos a gente só encontra onde? No retículo endoplasmático granuloso. Esse daqui, ele é liso ou também chamado de agranular, por quê? Porque não tem os ribossomos ali. Na biologia, toda vez que vem a palavrinha a letrinha A na frente da palavra significa uma negação, ou seja, eu estou negando a existência de grânulos.
Então, por isso que o nome é agranular ou liso, tá? Qual é a função dele? A função é produzir lipídios. O retículo endoplasmático rugoso produz proteína e o liso produz lipídio. Lipídio é um tipo de gordura, ok? E também ele é responsável pela desintoxicação celular, degradando substâncias tóxicas como o álcool e medicamentos. Então, qual é o órgão do corpo humano que eu vou encontrar muito retículo endoplasmático liso? É o fígado. O fígado ele é responsável por fazer uma limpeza, ou seja, por fazer uma desintoxicação quando a pessoa ingere bebida alcoólica ou muitos medicamentos. Tem aquelas pessoas que tomam muitos medicamentos para vários tipos de problemas de saúde. Então, aquilo ali vai fazendo o quê? Vai intoxicando o organismo ao longo do tempo. Então, os retículos endoplasmático liso, que fica presente aonde? Dentro do fígado, que é um órgão do nosso sistema digestório, ele vai fazer o quê? Essa limpeza, tá? Então, o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir lipídio e fazer a desintoxicação celular, ok? E ele também pode vir de forma abreviada, a escrita dele, né? Você pode encontrar assim, ó, REL ou RE, retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranuloso ou agranular, ok? Aqui tem uma figura mostrando esses dois retículos. Então aqui ó, está o núcleo da célula. A organela que vem logo do ladinho do núcleo é o retículo endoplasmático rugoso. E aqui você consegue perceber ó, essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas justamente é o quê? É o ribossomo aderido a ele. Então fica até fácil se te colocarem lá na questão da prova uma fotografia e pedindo para você indicar qual é a organela, né, que está logo do lado do núcleo da célula, então você já sabe que é o retículo endoplasmático rugoso. E logo em seguida, do lado do retículo endoplasmático rugoso, vem o retículo endoplasmático liso. E você percebe que aqui ó, não tem os ribossomos aderidos a ele, tá? Outra organela no citoplasma é o complexo de Golgi, também conhecido como aparelho de Golgi ou complexo golgiense. São vários nomes para a mesma organela, tá? Então, dependendo de qual livro você estiver lendo ou a questão do exercício, pode tratar ele desses nomes. Então, é tudo a mesma coisa. Então, o complexo de Golgi, eles são várias bolsinhas, tá? Achatadas, uma em cima da outra. Então, são várias bolsinhas. Essas bolsinhas empilhadas uma em cima da outra têm a função de fazer o quê? De liberar umas vesículas redondinhas, né, formato esférico, contendo o que dentro dessas vesículas? Contendo algumas substâncias que vai fazer a digestão celular. Então, essas vesículazinhas redondinhas que o complexo de Golgi fabrica, nada mais é do que uma outra organela que a gente vai ver já já em seguida, que é o lisossomo, ok? Aí aqui, ó, a foto dele. Então, ó, são várias bolsinhas achatadas, umas em cima da outra. Aqui, ó, vai vir uma substância vindo da onde? Lá do retículo endoplasmático. Vai vir essa substância, vai entrar aqui dentro do complexo de Golgi, vai ser modificada, armazenada e empacotada nessa vesículazinha aqui que é liberada logo no outro lado do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi ele tem dois lados. Ele tem um lado chamado de fase cis, que é a que vem lá do retículo endoplasmático, e tem esse lado aqui que a gente chama de face trans, que é onde sai essa vesículazinha aqui, cheia de substâncias, que nada mais é do que o lisossomo, ok? Aí aqui, ó, uma outra foto para a gente observar isso melhor, né? Então aqui as vesículas vêm transportadas lá do retículo endoplasmático, entra aqui no complexo de Golgi e sai aqui por esse lado com as vesículas prontas, cheias de substâncias que são enzimas que irá fazer a digestão celular. Essa digestão celular, a gente já vai falar sobre ela quando eu explicar o lisossomo, pode acontecer dentro da célula ou pode ser secretado para fora da célula, ok? Qual é a função, né, as outras funções do complexo de Golgi?
ele faz o empacotamento, a distribuição e modificação de moléculas e substâncias. Por isso que ele é conhecido, botei aqui, né, o símbolo dos correios, ele é conhecido como os correios da célula. O correio não empacota e distribui cartas ou algum produto, né, pelo SEDEX. O complexo de Golgi faz a mesma coisa. Ele vai empacotar e distribuir essas substâncias, né, que veio lá do retículo endoplasmático e foi modificadas dentro dele. E essas substâncias são empacotadas aonde? Em vesículas, que é o lisossomo, para fazer a digestão celular, tá? Então ele produz os lisossomos, também fabrica carboidrato, que é um tipo de açúcar, forma a parede celular e do vacúolo digestivo também de vegetais, de células vegetais, né? Então a parede celular da célula vegetal e o vacúolo digestivo, que é uma estrutura que fica dentro da célula vegetal, porque a célula vegetal não tem lisossomo para fazer digestão celular. No lugar do lisossomo vai ter o quê? O vacúolo digestivo, que tem a mesma função, tá? Então ele vai fazer a digestão celular lá na célula vegetal, mas na célula animal, que é a que a gente está falando, é o lisossomo. E faz também a secreção celular, então ele secreta substâncias ou para dentro da célula ou para fora da célula. E também faz uma substância chamada de acrossoma, né, que na formação do acrossoma nos animais. Aonde que eu encontro esse acrossoma? Então aqui eu tenho o espermatozoide. O espermatozoide ele é dividido em duas partes. Ele tem a cabeça e a cauda. Aqui na cabeça do espermatozoide tem a acrossoma, que é essa substância que envolve a cabeça dele. Essa substância ajuda, né, a esse gameta masculino a penetrar o gameta feminino, que é o ovócito. Então o acrossoma vai ser liberado ali na membrana plasmática do ovócito, fazendo um pequeno buraquinho, uma pequena fissura para que ele possa entrar e juntar os núcleos da célula e formar um indivíduo, ok? Então o acrossoma fica aqui, ó, na cabeça do espermatozoide. Outra organela é o lisossomo. Já falei um pouco dele, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O lisossomo são vesículas formadas lá no complexo de Golgi, com a função de armazenar e liberar, quando necessário, enzimas para que ocorra o quê? A digestão intracelular, tá? Então, como é que acontece isso? Aqui eu tenho, ó, a fotografia, né, do lisossomo. Então, é uma vesícula esférica, né, redondinha. Aqui dentro está cheia, abarrotada de enzimas que vai fazer a digestão celular. E existem dois tipos de lisossomos. Tem o lisossomo primário, que é aquele que fica ali paradinho dentro da célula, não está fazendo nada, né? Ele está ali de boa, quietinho, sem fazer nada dentro da célula. E existe o lisossomo secundário, que é aquele que vai trabalhar, é aquele que vai agir, é aquele que vai fazer a digestão celular, tá? Então, enquanto ele está parado, sem fazer nada, ele recebe o nome de lisossomo primário. Quando ele está trabalhando, está fazendo a digestão celular, ele recebe o nome de lisossomo secundário. Então, vamos supor que uma célula tem ali uma partícula em que ela quer fazer o quê? O processo de fagocitose. Ou seja, ela vai pegar essa partícula para se alimentar ou destruir aquela partícula. Vamos dizer que essa partícula seja um agente patogênico, ou seja, um micro-organismo que vai causar uma doença. Pode ser um vírus, uma bactéria, protozoário ou uma toxina qualquer. Vamos dizer que esse daqui seja uma bactéria, tá? Vamos pegar esse exemplo. Então aqui tem uma bactéria no corpo do indivíduo. Se essa bactéria permanecer ali dentro, sem ser afetada, o que ela vai acontecer? Ela vai começar a se multiplicar e formar uma infecção. E isso é ruim para a pessoa. Então, o que a célula vai fazer? Opa, não vou deixar essa bactéria se dividir, não. Já vou matar ela logo para evitar que aconteça a infecção e o indivíduo fique doente, tá? Então, a célula faz assim, ó. Aqui está a bactéria, né? Que a gente chama de partícula, né, ou alimentar ou a bactéria. A membrana plasmática da célula, né, então aqui ó, a membrana plasmática, o citoplasma e aqui dentro tem o núcleo. Então aqui a membrana plasmática da célula vai fazer uma pequena projeçãozinha para dentro da célula, que a gente chama de invaginação.
Essa invaginação vai fazer um processo chamado de vesícula como fagossomo. E a partícula, ou seja, a bactéria vai ficar dentro dessa vesículazinha, dentro do fagossomo. Aí formou aqui uma vesícula com a bactéria aqui dentro, que é o fagossomo, o nome dessa vesícula. O lisossomo primário, que está de boa ali dentro da célula, sem fazer nada, paradinho ali, na boa dele, ele percebeu que entrou ali um fagossomo com uma partícula dentro. E o que ele tem que fazer? Ele tem que digerir, ele tem que matar aquilo ali, né? Destruir aquilo ali. Então ele vai sair daqui, né, lá do complexo golgiense, ele vai sair e vai se juntar com esse fagossomo. Vai formar uma vesícula só. Então é como se o lisossomo entrasse também dentro desse fagossomo para ter acesso ali àquela bactéria, liberar as enzimas digestivas e matar aquela bactéria. E é isso que ele faz, tá? Então ele vai fazer o quê? A junção do lisossomo com esse fagossomo vai destruir a bactéria e matar ela. Ótimo, é assim o corpo fica livre daquela bactéria que poderia causar uma infecção. Mas e aqueles restos da bactéria? E aquele lixo celular, né? Que são os fragmentos de uma bactéria morta. Como é que eu faço? O que o corpo faz com aquilo ali? Ele joga fora. Como que ele joga fora? Então, ele vai aderir essa vesícula à membrana plasmática da célula e vai expulsar para fora da célula, num processo que a gente chama de plasmocitose, né? Vai expulsar para fora da célula aqueles restos da bactéria morta. Esses restos, esses lixos celulares, caem na corrente sanguínea, o sangue passa pelo rim. O rim é um órgão responsável por filtrar o nosso sangue, então ele vai filtrar o sangue, vai retirar aquelas partículas de restos celulares e vai sair por onde? Pela urina. Então todo o metabolismo da célula, aquilo que não serve, aquilo que é chamado de lixo celular ou restos, né, de bactéria ou vírus ou alguma coisa que não presta mais, a célula não quer, ela joga na corrente sanguínea, é filtrado pelo rim e sai pela urina. Então a urina ela é cheia de resíduos tóxicos e resíduos que são restos celulares que a célula não quer mais. Então sai tudo pelo xixi, ok? Quando a célula, né, faz um processo de se alimentar ou destruir uma partícula, a gente chama de fagia. Mas pode ser heterofagia ou autofagia. Quando eu falo heterofagia, significa que é algo que não é da célula, veio de fora e a célula foi lá e degradou, destruiu, que é esse caso aqui, né? Então isso aqui é um exemplo de heterofagia, uma bactéria que veio do lado de fora da célula, a célula foi, fagocitou e jogou fora. Então, isso é heterofagia. E quando é autofagia? É quando a célula destrói alguma coisa de dentro dela, que faz parte dela mesmo. Vamos supor que a célula esteja cheia de mitocôndria. E aquelas mitocôndrias estão ocupando o espaço da célula. E mitocôndria é uma outra organela celular. Então, ele vai fazer o quê? Vai destruir aquelas organelas que estão excedentes para liberar espaço. Isso é o processo chamado de autofagia. Então é como se ela estivesse fazendo o quê? Se alimentando de algo dela mesma para liberar o espaço ali, ok? Outra organela é o peroxissomo. O peroxissomo é uma organela globular, formato esférico, tá? Redondinho, que contém ali enzimas no seu interior. É muito parecido com o lisossomo, tá? Mas não é a mesma coisa, é outra organela. O peroxissomo, ele tem uma enzima dentro dele, a principal enzima é chamada de catalase. Essa catalase, que é essa enzima, ela degrada a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que a fórmula é H2O2, né? Essa água oxigenada ou esse peróxido de hidrogênio, ele é produto de metabolismo celular. Então, de reações químicas que aconteceram dentro da célula que gerou essa molécula de peróxido de hidrogênio. Só que isso é muito tóxico para a célula, é ruim. Então, o que o peroxissomo faz? Ele
secreta a enzima catalase, que vai reagir com o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, e vai degradar, vai destruir ele, evitando assim que essa toxina danifique o organismo da pessoa, tá? E ele vai ser liberado ali para fora da célula com o processo de plasmocitose igualzinho que o lisossomo faz. E eles também fazem a desintoxicação celular, né, pelo álcool. Então, junto, ó, o peroxissomo, junto com o retículo endoplasmático liso, eles vão agir em conjunto para fazer o quê? A desintoxicação do organismo, principalmente pelo excesso de álcool e medicamentos, tá? Então, essas duas organelas vão atuar juntas para fazer a limpeza do organismo. E falando um pouquinho mais sobre o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é essa água oxigenada que a gente usa para limpar o machucado. Então você caiu, machucou o joelho. Aí o que a sua mãe ou sua avó faz? Vai lá, pega a água oxigenada para limpar. Por que sai aquelas borbulhas de ar ali na água oxigenada, né? É justamente a reação da catalase com o peróxido de hidrogênio. Então existe catalase aonde? Ali no machucado, nas células que fazem parte ali do machucado, nas células do epitélio, células sanguíneas. E em contato com a água oxigenada que você colocou ali para limpar o seu machucado, vai fazer aquela reação química, né, daquelas borbulhas, liberação de oxigênio. E para que serve isso? Para duas coisas. Primeiro, para realmente limpar, né, tirar as impurezas dali que você caiu, machucou, né, ralou no chão ali, então está cheio de sujeira, então serve para limpar. E serve para fazer o quê? Para liberar oxigênio e matar bactérias do tipo anaeróbicas. Essas bactérias não gostam de oxigênio e na presença de oxigênio elas morrem. E como o peróxido de hidrogênio tem oxigênio e com a enzima catalase faz essa liberação, então essas bactérias em contato com o oxigênio liberado dessa reação química morrem, ok? Então, a água oxigenada serve para essas duas coisas. Aqui tem uma foto do peroxissomo, né? E aqui dentro, ó, você consegue visualizar essa enzima catalase dentro dele. Outra organela importante na nossa célula, nas nossas células, né? É a mitocôndria. A mitocôndria, ela está presente em todas as células eucariontes. Quem são os organismos eucariontes? Eucariontes são aqueles organismos que possuem células com núcleo, né? Que é a membrana plasmática ali, tem o citoplasma e tem o núcleo. E o núcleo tem uma carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo. Então, todas as células eucariontes é aquelas que possuem núcleo. Quem são esses organismos? Plantas, animais, protozoários e fungos. Então, todos esses são eucariontes. E quem é procarionte, né? Isso a gente estudou na aula passada, mas vamos relembrar. Procariontes são aqueles que não têm núcleo na célula, que são as bactérias, ok? Então, a mitocôndria, ela é encontrada em todas as células eucariontes. São responsáveis pela produção de energia para as células por meio da respiração celular. Próxima aula, nós vamos ter uma aula só falando sobre isso aqui. Aí eu vou explicar com mais detalhe o que é essa produção de energia e o que é a respiração celular que a mitocôndria faz, ok? Mas por hora, grava o quê? Que a função da mitocôndria é produzir energia em forma de ATP e respiração celular, ok? Aqui tem uma foto da mitocôndria. Então aqui, ó, ela tem uma membrana externa, uma membrana interna toda dobradinha. E essa membrana interna dobradinha a gente chama de crista mitocondrial. E esse espaço aqui, ó, que está em azul, é chamado de matriz mitocondrial, tá? Onde eu encontro ali DNA de formato circular e o ribossomo. Sim, essa organela, ela é autossuficiente. Ela possui DNA próprio e ribossomo próprio. Não é aquele mesmo ribossomo que tem no citoplasma da célula. Esse ribossomo está dentro da mitocôndria, tá? Para fazer proteína exclusiva para ela. Então, essa organela aqui, né? Ela é autossuficiente.
Ela pode se autoduplicar, por quê? Porque tem proteína para produzir ali membranas, né? Tanto a externa quanto a interna, e tem o DNA dela próprio, que ela pode fazer a duplicação e fazer várias mitocôndrias, dependendo da necessidade do organismo, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais dela na próxima aula. Outra organela, né, no caso, é o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é uma estrutura que tem dentro da célula, né, que faz o quê? As interconexões. Então, são vários filamentozinhos que dá ali o formato da célula e, além do formato, né, ele ajuda a fazer o quê? A sustentação, ele ajuda na locomoção e movimento de estruturas dentro do citoplasma. Então, aqui tem uma animação, onde eu tenho aqui o citoesqueleto carregando aqui dentro da célula alguma estrutura que tem dentro do citoplasma. Pode ser uma organela, pode ser uma partícula de alimento, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, ele aqui está carregando essa partícula dentro do citoplasma da célula. Então, essa é uma das funções do citoesqueleto. E ele é formado por proteínas que formam vários fiozinhos ou filamentos em formas de tubo. Então aqui, a gente consegue ver, visualizar uma microscopia, fotografia de microscopia eletrônica. Esses fiozinhos aqui, que vocês estão vendo, é justamente esse citoesqueleto que vai dar ali o formato e estruturação da célula. E aqui, de forma esquemática, né? É como se fosse uma construção de uma casa. Para eu fazer uma casa, eu não preciso ter ali o alicerce e colunas para sustentar as paredes. É a mesma coisa na célula. O alicerce e as colunas da célula vai ser o quê? O citoesqueleto, que vai dar ali a sustentação e o formato dessa célula. Além também de fazer, né, aquele processo de transportar dentro do citoplasma algumas estruturas, ok? Além disso, ele tem outras funções, né? Que ele também forma os centríolos. Centríolos são essas estruturazinhas aqui, que fica dentro da célula, sempre em dupla. Que vai fazer o quê? Ajudar na divisão celular. Então, quando a célula vai se dividir, então aqui, finge que eu tenho uma célula. Ela vai fazer isso aqui, vai se dividir em duas células. Quem ajuda a fazer isso? Os centríolos, tá? Que são essas estruturazinhas aqui que vai formar as fibras do fuso, as fibras do áster, que vai puxar os cromossomos para cada polo da célula e fazer a divisão. Também vai existir uma aula só falando sobre isso mais para frente, então não precisa se preocupar com esses detalhes agora, ok? Então, os centríolos, eles atuam na formação da divisão celular e na formação também de cílios e flagelos, né? Então aqui tem o espermatozoide, o flagelo dele é formado por centríolos, que dá aquele movimento para ele conseguir se locomover e ir à procura do ovócito, tá? Então, flagelos, cílios e também atua na divisão celular. É isso que vocês precisam saber por hora. Ok? Então, ficamos por aqui. A célula é cheia de estruturas, cada estrutura tem uma função. Então, é muita informação, mas o que vocês podem fazer para fixar isso na mente de vocês? Leiam a apostila, tá? Veja essa videoaula quantas vezes for necessário, façam esqueminhas no caderno, mapa mental ou resumos para fixar essa matéria e façam também os exercícios, porque assim é treinando que a gente fixa melhor a nossa mente, ok? E qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem que eu estou à disposição para responder, ok? Beijinho para vocês, tchau, tchau.